Eu estou num ambiente que está repleto de pessoas habilidosas. E essas pessoas têm a consciência de que sem Cristo elas são infrutíferas, são estéreis. Acreditar nisso é um desafio para vocês que estão me ouvindo. Porque eu já venho vivendo essa guerra desde quando eu saí de casa para cá. Quer ver como a coisa fica mais séria? Sou professor de teologia há 20 anos. E a capacidade de chegar aqui e dizer, eu não tenho nada, isso é uma verdade ou é só uma demagogia, é só palavras? E na verdade o meu ser, o meu ego diz, você tem algo a oferecer. Quando as vozes, a pessoa tem uma voz habilidosa e acredita de que a voz dela é que vai causar impacto, ou ter a consciência de que não é a voz, é alguém que está por trás dessa voz. É a consciência plena de que sem Jesus você não terá êxodo em nada. Por que eu estou começando dessa forma tão agressiva? Porque esse texto que foi escolhido para essa noite, ele está inserido em uma semana em que Jesus está se despedindo dos discípulos. Essa semana, ela começa no capítulo 12, na última ceia, e vai terminar exatamente no capítulo de número 18. Jesus está dando um até logo para os discípulos. E aí, o último versículo do capítulo 14, se puder colocar aí, por favor, o último versículo me dá uma informação que é importantíssima para entender o capítulo 15. O último versículo do capítulo 14, para começar o 15. O último versículo do capítulo 14. Olha como aconteceu o ambiente desse texto. Contudo, faço o que o Pai ordenou, para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Levantem-se, vamos daqui. Jesus fala a mensagem da parábola da videira andando e conversando com eles. Preste atenção, Jesus não trabalha nos seus discípulos de forma parada. O evangelho, ele é uma produção na caminhada da vida do cristão. Deus foi mostrando para mim na caminhada que todos os recursos que eu tenho são inúteis se Deus não usá-los, se Deus não produzi-los. Esses 14 anos, e eu tenho certeza que o pastor não vai se ofender, não teve nenhuma participação dele e nem da sua esposa. Foi ele. Foi ele. Foi ele. Ele foi gerando. Possa ser que eu tenha uma dificuldade de provar isso para pessoas que têm empresas, que também dependem dele. Para pessoas que têm negócios. Mas quando se fala de igreja, o organismo vivo, isso aqui só vai para frente se Jesus estiver nesse lugar. Então toda honra e toda glória seja dado a Ele aqui nessa noite. Xarabacalamassuri calamahai. Esse ambiente aqui não tem como ser pessoas naturais. É o Espírito de Deus que gera, que faz, que produz e traz a existência. Não tem como abrir mão disso. Aliás, eu não tenho dúvida, eu não preciso que o Espírito me revele que nesses 14 anos eles devem ter pensado, parado, desistir, de recuar. E por que não conseguiram? E por que não recuaram? Tem uma força por trás, dizendo que essa decisão não é de vossa, essa decisão é minha, diz o Senhor dos Exércitos. Então eu quero que vocês usem o antidialético um pouquinho. Vamos sair um pouco da organização
Vamos um pouco para a imaginação, porque Jesus era fera nisso. Ele está caminhando com os 12. E ele está dizendo assim, é o seguinte. Eu sou a videira. Meu pai é o agricultor. Eu fico imaginando o discípulo parando na mesma hora. Ele vai falar o quê? Ele disse o seguinte, olha, o seguinte. No versículo 2 ele olha para os discípulos e fala assim. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Sabe por quê? Porque que todo ramo que não der fruto, ele corta. Olha para mim. Sabe por quê? Porque não tem como um ramo estar nele e não dar fruto. Vou dizer de novo. Porque que todo ramo que não der fruto, ele corta. Porque não tem como um ramo estar nele e não dar fruto. Então quem não dá fruto é porque não está nele. É impossível. Como é que o senhor prova o que o senhor está dizendo? O versículo de número 4 e o 5. Eu sou a videira, os ramos, e vós sois os ramos. Quem permanece em mim ou nele, esse dá. Permitam a minha sinceridade. Permito entregar o que o meu coração está ardendo. Mas pessoas que começaram aqui e não continuaram, é porque não eram daqui. Qualquer raiva de mim, falo para o pastor Joseni. Que eu não ia pregar em canto nenhum hoje. Eu passei o dia palestrando. Quando eu vi que era ele, eu disse, eu tenho que ir. Pessoas que saíram daqui, não eram daqui. Eles nunca iriam produzir fruto nesse lugar. Porque eles não estavam aqui. Não chorem pelo que vocês perderam. Chorem junto com aqueles que estão com vocês. Quem está entendendo essa palavra profética aqui nessa noite? E os que estão aqui, se preparem. Haverá uma produção de frutos aqui inigualáveis que vocês nunca viram. Eu estou trazendo uma palavra profética porque quem trouxe esse tema, o coração testificou. É tempo de uma produção que essa igreja nunca teve. Sabe por que que ele corta? Porque os galhos que não produzem, eles secaram. Olha bem para mim. Sem enrolação. Explicação do texto bem simples. Sabe por quê? Porque galhos secos, eles começam a cair e eles pesam nos galhos que produzem. Então um galho seco, que está seco, estéril, e não está mais no ramo, porque já secou, não passa a seiva, ele atrapalha quem produz. Então tira. E tirar e cortar é uma agressão. Mas se não fizer isso, atrapalha quem está produzindo. Vocês querem mais 14 anos? Então aceite o corte dele. Para quem produz, limpeza. Para quem não produz, arranca. Então para quem está produzindo, se prepare. Vai produzir mais. Quem está produzindo, se prepare. Vai produzir mais. Mas ele diz que quem produz, ele fica tão alegre que ele faz o processo chamado de limpeza. É massa, ó. Sabe qual é o processo de limpeza? A videira, quando os ramos começam a dar muito fruto, ele começa a pesar o ramo, porque fruto pesa. E aí normalmente o galho que está produzindo fruto, ele pesa tanto que ele começa a tocar na lama. Ele se suja. Aí o que o agricultor faz? Ele vem e começa a tirar a lama para que o galho suba outra vez e consiga produzir mais fruto. Ei, essa limpeza não é fácil, ela machuca às vezes, mas Deus está te poldando, Deus está te limpando para produzir mais. Por Jesus é tempo de produzir mais. Oh Deus, eu creio na palavra para esta igreja. É tempo de produzir mais. Não interfira no processo. Deus está te limpando. Não existe limpeza
limpeza sem machucar o ramo. Gente, eu fiquei estudando sobre isso, sobre a videira, fiquei impressionado. Os galhos que produzem muito fruto, eles colocam as varas de apoio, porque o galho fica pesado. Aquelas pessoas que produzem muito na igreja precisa de outras pessoas para sustentar, sabe? Tem pessoas que precisam. Vem cá, eu quero orar contigo. Vem cá, eu quero segurar os teus braços. Vem cá, eu quero te ajudar. Deixa eu sistematizar aqui as ideias aqui na minha cabeça. Esse grupo que consegue dar apoio para o ramo que está produzindo é muito lindo, porque ele consegue se alegrar com a pessoa que está produzindo. Sabe que tem aquelas pessoas que não aparecem tanto, mas ajuda que só. Essas pessoas têm tanta saúde espiritual, elas conseguem se alegrar com o sucesso do outro. Às vezes não vem cantar, mas o grupo está cantando e ele está lá atrás dizendo: Jesus, usa o grupo de louvor, usa o ministro. Essas pessoas são muito importantes na igreja. É tipo o André que ganha Pedro. Pedro ganha nome, mas quem tornou Pedro quem Pedro é foi André, que discipulou, que levou para Jesus. Ei, se você sustenta o ramo, se você ajuda o ramo, não tem problema. O importante é a videira ser glorificado. O importante é Jesus. Quem está aqui para adorar Ele nessa noite? Estou segurando água para o final, viu? Vamos devagarzinho. Então no versículo 2, coloca o projetor aí, fica mais fácil para mim. Versículo 2. Ele corta todo ramo que estando em mim, ele corta todo ramo que estando em mim não der fruto. Não tem saída. E por todo aquele que der fruto, para que dê mais fruto ainda. Repita comigo: quem não produz, ele corta. Quem produz, ele machuca. Vou dizer de novo. Desce para gravar isso, com certeza vai dar. Quem não produz, ele corta. Quem produz, ele machuca. Converse com qualquer pessoa aqui que tem ministério. Vê se não tem ferida. Se tiver uma pessoa aqui que tem ministério e não tiver ferida, eu paro de pregar agora. E às vezes a história das pessoas que Deus usa é tão feia que até ele tem vergonha de contar. É porque a produção da videira não é sobre você. Eu sei que esse ramo tem uma história horrível, mas a seiva não vem do ramo, vem da videira. Deus usa você apesar de você. Deus te usa apesar de você, da sua história, não importa. Deus te machucou para você estar preparado para o tempo de hoje, para essa história. Deus te guardou, te preservou, te trouxe até esse tempo para dizer: é tempo de produzir, é tempo de produzir, é tempo de produzir. Eu te garanto uma coisa, que qualquer machucado que venha de Deus é mais suave do que o fogo que queima o ramo que não produz. Se for para ir para o céu, não importa o processo, o céu é mais precioso. Jesus fala isso para nós por uma parábola tão linda. Ele diz assim,
Se a tua mão te faz pecar, corta. Se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o. Jesus está falando de mão? Não, porque cego também peca. Jesus está falando de mão? Não, porque quem tem pessoas que não têm braço peca. Jesus está dizendo o quê? Que quem tem coragem de martirizar e de amputar um membro para ir para o céu, está me dizendo que ama a mim mais do que a própria vida, que ama a minha vida, que ama a minha pessoa mais do que o seu objetivo físico, mais do que a sua saúde. Ei! Jesus está atrás desse tipo de ramo aqui nessa noite, que coloca ele acima de todas as coisas e que está apto a dizer: o que importa é que eu seja instrumento nas tuas mãos e eu seja usado por ti para a tua glória. Versículo 3. Vocês já estão limpos. Pela música que foi cantada na igreja. Pelo quê? Vamos pensar um pouquinho? Vocês já pararam para pensar no poder que tem nesse livro? Pessoas que estão aí sentadas, tinham uma vida totalmente perdida, sem destino, ouviram a pregação desse livro, suas vidas mudaram completamente. Vocês acham isso normal? Um livro poder mudar a vida de uma pessoa? Porque não é só um livro, é a palavra de Deus. Jesus, na sua oração sacerdotal no 17, que encerra esse período da semana da despedida, ele vai dizer: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O salmista, ainda no período veterotestamentário, diz claramente como purificará o jovem o seu caminho, observando segundo a tua palavra. Não satisfeito, ele continua e diz lá na frente no Salmo 119: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Não está satisfeito, ele diz: tua palavra permanece para sempre nos céus. Só para dar peso ao que eu estou dizendo, no próprio Salmo 119, em um dos versículos, que é na casa dos 60 e 70, ele diz assim, ó: foi bom eu ter sido afligido, para me aprender a tua palavra. Em outro momento ele diz: foi bom ter sido afligido, para me guardar a tua palavra. Ele está dizendo assim, trocadilho de letra, trazendo para o Ceará: foi bom ter apanhado, que eu aprendi a guardar a tua palavra. Deus sabe nos purificar, nos santificar, nos lavar através da sua palavra. Diga comigo: a dor é mais suave do que a condenação eterna. Deus fará qualquer coisa para não te perder. Eu vou dizer de novo: Deus fará qualquer coisa para não te perder. Eu gostei do que eu ouvi aqui. Obrigado, Jesus. Deus fará qualquer coisa. Jesus disse: quem vem a mim, ninguém arrebata das minhas mãos. Ninguém arrebata. Se você está de pé, é por causa dele. Se nós estamos de pé, é por causa dele. Se está tendo essa festa, é por causa dele. Toda honra, toda glória, toda louvor seja dada a Jesus aqui nessa noite. Quem pode exaltar a ele? Oh, te adoro, te adoro, te adoro. Te adoramos. Versículo 4. Lê comigo, igreja, vamos lá. 1, 2, 3, já. Esse é o desafio. É continuar nele.
E de repente, em 98, Jesus me chama, no dia 25 de julho, no CAIC do Bom Jardim, no Congresso de Jovens do Conjunto Azarela. Quem estava pregando era o Donato. Não sei se tem alguém aqui dessa época. Só era eu e tu, né, Josinha? E de repente passou 27 anos. De repente, Deus cumpriu as promessas, por quê? Porque eu permaneci. Nós temos que entender uma coisa, irmãos, que nesse processo, gente, quero ser o mais didático possível aqui. É que nessa caminhada, será impossível você não errar. Eu só quero te pedir uma coisa. Não desiste, não. Caído, cheio de falha. Não desiste, não. Continua. Caminhe. Porque todos na trajetória erraram, mas o segredo foi ter permanecido. Foi ter, a permanência faz a diferença. Eu passaria a noite falando sobre isso com vocês. Porque cada frase que Jesus solta é uma vida. Olha, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Ai, meu Deus do céu. Quer um exemplo? Deus chama Abraão com 75 anos. Sabe quantos anos a promessa se cumpriu na vida de Abraão? Com 100. 75 para 100 dá quantos anos, hein? 25. De 75 anos a 100. Abraão cometeu algum erro? Ixi. Com 10 anos ele tem um problema com Agar. Trouxe do Egito, tudo que ele traz do Egito dá problema. Aí com pouco tempo depois tem que expulsar Agar, porque Sara pediu e depois botou culpa no homem. Tem mulher que é assim, né? Essa mulher aqui, deita com ela, aí ele deita. A mulher engravidou, aí depois, bota essa mulher para fora, mas não foi tu que mandou deitar, né? A mulher vê só assim, né? Gera um problema e depois ela mesmo tenta resolver de outra forma. Só sei que nesses 25 anos, ele teve várias falhas, mas em um momento da vida dele, de nunca ter desistido, quando Deus pede Isaac, ele entrega. Foi o único homem que conseguiu imitar Deus na sua própria atitude. Não desista, não pare, permaneça. Pastor, mas eu cheguei aqui, o senhor não sabe como foi minha semana, e se eu souber não vai mudar nada. Só permaneça. Se for preciso, se humilhe hoje aqui, desça aqui, venha, permaneça nele, porque nele voltará a dar fruto, nele você estará de pé. E aqui eu quero trazer a primeira primícia, a primeira verdade do que eu estou trabalhando com vocês, baseada no versículo 4. Porque como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também não podem dar fruto se não permanecerem em. Qual é a maior prova? Escuta bem, lembra do que eu falei aqui na introdução? Qual é a maior prova que eu estou provando? Olha a redundância, mas que eu estou provando que o que Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, é verdade na minha vida. Qual é a maior prova que eu tenho que dar para fazer essa frase ser verdade em mim? Porque qual é o tema dessa festa? Qual é? Sem mim, como é que eu posso fazer com que essa frase seja uma verdade em mim? Continuando. Quando a pessoa desiste, sabe o que ela está dizendo? Eu não preciso de ti, Jesus. Teu problema não foi ter errado, teu problema foi ter deixado. Porque quando tu deixou, tu estava dizendo, eu não preciso do Senhor.
Quando você abandonou, você estava dizendo, eu não preciso do Senhor. Quer uma prova? Adão e Eva. O maior erro deles não foi ter comido do fruto. Porque Deus chegou atrás deles. Do mesmo jeito, como se nada tivesse acontecido. Mas Deus fez uma pergunta, onde é que está? Onde é que tu está? Tu não está no canto que eu te encontrava todo dia. Tu não está na Bom Jesus, cadê você? Cadê você que cantava? Cadê você que ministrava? Cadê você que estava sempre aqui? Aí você fica dizendo lá fora, Jesus é tudo para a minha vida, mas a tua atitude mostra outra coisa, então você está vivendo uma mentira. Hoje é um dia de nós fazermos essa frase, que é o tema dessa festa, se tornar uma realidade da nossa vida, e gritar aqui nessa noite, a partir de hoje, sem Ele nada eu posso fazer. Eu sinto a tua presença aqui nessa noite. Mostre com atitude que você precisa completamente dele. Quem pode adorar o Senhor aqui nessa noite? Porque está havendo aí um divórcio entre a atitude e a frase. Tem uma dicotomia aí. Sabe qual é o maior desafio hoje da igreja? É a total dependência de Deus. Vamos ser honestos? Vamos ser honestos? Não vou falar isso não. Quem realmente aqui acredita que sem Jesus não consegue viver? Tá. Beleza. Você quer saber o que significa dizer claramente, sem Jesus eu não consigo? É mais ou menos assim. Está todo mundo aqui no barco. E aí a gente foi para uma ilha. Essa ilha, a cidade mais perto, são 6 léguas de navegação. Sem conexão, sem comunicação, sem nada. Estamos numa ilha. E o barco que todo mundo aqui estava, afundou. Isso é dizer, sem ele, não dá mais. É porque você fala assim, sem ele eu consigo, mas você tem recursos. Sabe o que aconteceu comigo? Eu sou um cara que não tem fé, viu, gente? De verdade. Eu sou aquele tipo de pastor, não é que nem o Joseni não, que tem fé. Eu não tenho muita fé não, é tipo assim, a minha esposa me conhece, tipo, dá. E na caminhada isso não rola. Para mim estar onde eu estou hoje, Deus fechou todas as portas. Literalmente, se tirar o evangelho de mim, eu morro de fome. Eu não estou dizendo para você deixar o seu emprego. Eu estou me esforçando para que você acredite que o que te mantém não é o seu emprego. Você vai continuar trabalhando, mas é como se você não tivesse trabalho. Você continuará tendo a casa bonita que você tem, mas é como se você não tivesse. É você viver aqui nessa noite dizendo, sem ele eu não consigo. E você sabe que não, porque você já passou coisa na sua vida que o dinheiro não resolvia, que os recursos não resolvia, e ele resolveu para te mostrar que não é o que tu tem, é ele, que não é o que tu tem, meu Deus, que não é o que tu tem, é ele. Sinta a presença dele aqui nessa noite. Pastor Joseni, prepara para uma igreja apaixonada mais ainda por Jesus e entendendo qual é o chamado da igreja que diz, sem ele nada podemos fazer, sem ele. Pastor, tá por fora.
Eu nasci numa família toda próxima, está tudo certo para mim. Tá não. Porque de repente, você sabe qual é a maior prova que eu estou dando? Jó. De repente, só sobrou úlceras. Aí de um redemoinho Deus disse: Jó, eu posso dar tudo de novo, tu não pode perder, é a mim. É isso que Jesus está dizendo para o discípulo. É isso que Jesus está ensinando. Meu Deus, eu sinto a tua glória, igreja. Jesus está aqui nessa noite. Faz essa frase ser verdadeira na sua vida. Faz essa frase ser verdadeira na sua vida. Jesus está andando com o discípulo, ele está se despedindo. Ele vai dizer: ó, vocês se liguem, eu vou sair fora já já. Nunca acreditem que sem mim vocês conseguem algo. Vocês precisam de mim. Quero ser engolido por Ele. Quero ser amado por Ele aqui nessa noite. De sentirmos a sua graça aqui nessa noite. E que essa frase que quem escolheu estava cheio de Deus. Porque eu tenho certeza que quem colocou esse tema disse: sem Ele, está dizendo, esses 14 anos foi Ele. A saúde dessa igreja foi Ele. O que tem aqui foi Ele. É verdade o que eu estou dizendo. É verdade o que eu estou dizendo. Pregar essas coisas é tão complicado, porque às vezes o que a gente prega vem contra a gente. Eu estava pregando num evento, isso está com uns 2 anos ou um pouquinho mais. E eu tenho uma mania, de vez em quando, estou na igreja, às vezes o WhatsApp toca, às vezes quando é minha mãe, algo assim, eu dou uma olhadinha. Minha irmã não sabia. Faltavam uns 5 minutos para começar a pregar. WhatsApp, minha irmã. Aí eu abri assim, nem a conversa, abri na parte de cima. O pai acabou de sangrar os rins e está entrando agora na emergência. Ei, faltava 5 minutos para me pregar. Ele estava urinando e defecando sangue. Faltava 5 minutos para me pregar. E aí faz o quê? Jesus, é contigo lá. E aqui a gente resolve. Subi no púlpito, esqueci tudo. Preguei, dependendo somente dele. Quando eu terminei, mandei uma mensagem para minha irmã. E aí? Gosta, não sei o que foi que houve. O sangramento parou. E o pai está lá em casa. Mas se ele não tivesse curado, não tinha problema. Eu continuaria do mesmo jeito. Porque ele. Tem gente que está aqui nessa noite. Veio para essa festa, vacilou. Quem veio só assistir, ó, bichinho, coitado. Vacilou. Papai te pega hoje aqui. Você vai voltar a depender de mim aqui nessa noite. Você veio para uma ratoeira, você veio para o cheiro do queijo aqui nessa noite. É hoje que o Pai te pega aqui nesse lugar. Jesus está dizendo: ei, volta a depender. Volta a depender, volta. Alguém em casa que estiver assistindo, seja ministrado nessa noite também. Essa depressão que apareceu na tua vida, sabe por que foi? Porque você deixou de depender dele. Hoje ela vai embora. Hoje tem cura nesse lugar. Tem graça. Tem
Soracalaba, chorecalamai. Tem graça nesse ambiente. Fica de pé, porque senão o pastor não me chama mais. Cadê o grupo de louvor? Aba, churicalama, suricalama. Iricala, suricalama, de corava, suricalama. Oh, Espírito Santo, eu não quero demorar muito, mas eu quero orar por você aqui nessa noite. Eu quero só te lembrar uma coisa, pastor, eu não gosto de ir lá na frente, porque os irmãos ficam olhando para mim. Deixa esse diabo olhar para quem ele quiser, irmão. Vem para frente, porque quem dá a vitória é Jesus. Quem te julga não te dá nada. Sabe o que eu falei pesado assim? Porque quem julga é filho do diabo. Então venha ser ministrado aqui nessa noite. Você sabe o que você precisa, você sabe o que você necessita. Então venha aqui nessa noite, enquanto o grupo de louvor vai estar louvando, eu vou estar orando com você aqui nessa noite, porque Deus tem coisas novas para a tua vida. Deus tem coisas novas para a tua vida aqui nessa noite. Enquanto o grupo louva aqui nessa noite, eu queria que você saísse do seu canto. Eu quero ministrar na sua vida ministérios que Deus tem colocado na sua vida. Vem depressa, eu quero ministrar na tua vida aqui nessa noite. Não demora. Vem usufruir de que Deus tem para a tua vida nessa noite. Oh, Santo Espírito, eu creio, Senhor, numa experiência sobrenatural contigo aqui nessa noite. Eu creio numa experiência sobrenatural aqui nessa noite. Fui encontrado e o que antes era luto. Você que é batizado com o Espírito Santo, pode começar a falar em outras línguas. Oh, Deus está ministrando, Deus está ministrando. E agora eu posso dizer, ministra, Jesus. eu posso dizer, uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei, se Deus te mover para colocar a mão sobre alguém, faça isso nessa noite. Espírito Santo, ministra, Jesus, ministra. Eu não tenho mais a minha vida como preciosa. Eu fui encontrado. O Senhor está tratando. É processo de limpeza. O que antes era lucro já não tem valor. Eu fui encontrado. Frustrações. Gavassuri calamai. Eita, é hoje. É hoje. É hoje. Tua luz me encontrou. Deixa Deus te usar, deixa Deus te usar. E agora eu posso te ver. Ministre alguém, ministra. Posso te ver. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me total dependência. Total dependência. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Segura aí. Grupo de louvor, segura.
Escuta essa, pastor Joseni. Escuta essa. O texto fala que nós estamos nele para produzir uma coisa. O que é? O texto diz: para que deis, fala no microfone, Frutos. mais alto. Frutos. Fruto. O que é fruto? O que é fruto? Tudo que eu produzo nele é fruto. Beleza. Então vamos lá. O que eu faço com o fruto? Parece tão simples. Me alimento. Como? Ofereço. Tu produz fruto. Você não produz para você. Então quem está em Cristo tem que ter essa consciência. Nesse momento você está louvando. Você está louvando para Jesus. Mas você está alimentando a igreja. Nós temos que ter consciência que não fazemos para a nossa glória. Nós não fazemos para nós. Nós fazemos para a edificação do outro. Nós fazemos para alimentar outro. A nossa saúde é para beneficiar o outro. A graça é para beneficiar o outro. Então faz isso, vai. Então faz isso, vai. Oh, Jesus. Oh. Não tem espaço. Cada dia mais sabe. Não tem espaço para amargura. Não, não tem. E à medida em que te conheço mais, tudo, Paz. tudo Rebicalaiaçu, Ricalamacamai. eu estou aprendendo. Meu Deus. Meu Deus. Só faz. Cada dia mais Só faz. Só faz, meu Deus. E à medida em que te Faz. conheço Só faz. Oh. Tudo perde o seu valor. Oh. Eu estou aprendendo. Batiza, Jesus. Batiza, Jesus. Batiza com o teu Espírito. Batiza, vai. Batiza, Jesus. Entrega dons espirituais, vai. 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 Vai, Jesus, vai. Obreiros, orem agora, obreiros, orem. Tudo perde o seu valor. Seja cheio. Seja cheio. Pode pular de alegria. Pode exaltar essa noite. Erega suri calaia do calaia te covandarabacamai. Sem mim, diz Jesus. Sem mim, disse Jesus. Sem mim, disse Jesus. Unção nova, unção nova, unção nova. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Perdemos o controle do ambiente. Perdemos o controle do ambiente. Jesus, Jesus. Tem pessoas em casa que estão precisando ser ministradas. Ministra agora. Tudo perde o seu valor. O que eu vou fazer aqui agora parece até loucura no momento desse aqui.
Mas o Espírito de Deus está me movendo. Meu Jesus. Tem alguém para se reconciliar? Tem. Tem alguém para se reconciliar? Vem cá. Sobe aqui, pode subir. Tem mais alguém nessa noite para se reconciliar? Tá vindo mais alguém ali, aleluia. Sabe o que você está dizendo? Que sem Ele você não vive. Pode vir para cá, pode vir para cá. Tempo novo para essa igreja, Josani. Tempo novo para essa igreja. Tem uma unção aqui em cima, gente. Jesus te ama tanto. Ele sempre cuidou de ti. Se tiver mais alguém, pode vir para cá. Nós vamos orar por essas vidas aqui. E Deus está me movendo para você orar. Apresenta essas vidas ao Senhor aqui. Senhor Jesus, nós estamos diante de Ti, Senhor, para Te agradecer, Pai, por estas vidas que estão aqui no Teu altar, Senhor. Nós entendemos, Senhor Jesus, que cada uma delas decidiu nessa noite a viver contigo, porque elas entenderam que sem Ti elas nada podem fazer. Em nome de Jesus, traz um revestimento do céu agora sobre a vida desses aqui que estão aqui, Senhor. Cada um, Senhor Jesus, está dizendo nessa noite que precisa de Ti. Senhor, eu não sei, eu não conheço, Senhor, o que foi que aconteceu no caminho. Mas eu sei que hoje, nessa noite, o Senhor renova alianças nesse lugar. O Senhor renova vidas nesse lugar. O Senhor Jesus faz uma transformação, porque o Senhor é a videira. Firme, Senhor, nessa decisão. Firmes, firmes, permanecendo em Ti, Jesus. Porque se nós permanecemos em Ti, Senhor, o Senhor permanecerá em nós. Dependência, músicos. Dependência, músicos. Não é tocar para Ele, é tocar com Ele. Dependência total, igreja. O coral que cantou, dependência dEle. Igreja, dependência dEle total. Porque sem Ele a coisa não acontece. Sem Ele não flui. Sem Ele não acontece. Pai, Pai,
Nós gritamos aqui nessa noite: sem ti nada podemos fazer. Nós falamos para o Bom Jardim ouvir, Fortaleza ouvir. Nossa dependência não é de políticos, não é de governadores, é do Leão de Judá. É dele, é dele, é dele. Oh! Grita para Ele, peça perdão a Ele. Por muitas das vezes você tem atitudes que demonstrava que você não precisava dele. E hoje, nesse encontro com Deus aqui, você teve que reconhecer que sem Ele tudo perde o seu valor. Eu estou aprendendo, dependendo de ti, Jesus. Cada dia mais tarde, Senhor, à medida que te para onde iremos se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Para onde iremos, Senhor? Não nos deixa sair desse lugar sem a tua presença. Os meus olhos em ti, que os nossos olhos se abram para a direção que o Senhor disser. A direção. Os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Jesus, não tem como um homem produzir o que eu estou vendo aqui. Não tem como. Não sou eu, é o teu Espírito. O homem não produz isso, Senhor. O homem não produz. É o teu Espírito. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração é Ele. A Ele, a Ele, a Ele. Santo é o Senhor Deus poderoso, Digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. Tu és santo, é o Senhor Deus. Tu és, tu és, tu és. Tu és santo, Senhor Deus poderoso, digno de louvor. Tu és, tu és, tu és. Tu aleluia.
Aleluia. Batiza, Jesus. Batiza com o teu Espírito Santo. Se há algo para ser liberto, o Senhor arranca nessa noite. Irmãos, não tem um vexame. Deus está trabalhando aqui. Eu não gosto de passar do horário, mas não sou eu. Vai tratando, Jesus, vai tratando nessa noite. Vai tratando, Jesus. Você consegue dar um abraço a alguém perto de você? É até covardia parar um negócio desse. Mas eu preciso fazer uma coisa aqui, que o Senhor está me movendo a fazer. A igreja estende as mãos para cá. Eu quero Joseni, esposa e filhos aqui. Os filhos, cadê os filhos? Igreja, estenda as mãos para essa família aqui. Agora eu vou dizer o que ele disse no começo. Eu não estou fazendo isso porque ele é meu amigo, não, mas porque Deus está pedindo para mim fazer isso. Estenda as mãos para cá, estende. Senhor, toma essa família nas tuas mãos. A primeira coisa que eu te peço é guarda esses filhos. Começa o ministério neles hoje aqui, Senhor. Uma sucessão ministerial aqui nessa noite. Pai, em nome de Jesus, ministra de forma forte nessa família. Pai, em nome de Jesus. Há uma história, mas essa história não pode parar. Eu te peço, Senhor, continua agraciando esta família. Que essa noite seja uma marca na vida deles. A igreja toda ora por essa família. Obrigado, Senhor, por eles não ter desistido. Obrigado por eles não ter parado. E nós ministramos sobre a vida deles aqui agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda a igreja comigo. Família pastoral. Sejam abençoados mais e mais. Em nome de Jesus. De Jesus. Os obreiros locais, dê um abraço neles aqui, por favor, obreiros. Sobe aqui, obreiros, ora por eles aqui, abraça eles. Vem os ministros aqui, vem isso. Rápido, rápido. Isso. Vem rápido aqui os obreiros. Eu já vou encerrar. Digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. Tu és digno de louvor. Tu és santo, santo. É o Senhor
poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Aplauda o Senhor Jesus. Ele é digno, Ele é digno. E foi embora a maquiagem, foi embora, foi tudo. Oh. Só um minutinho, irmãos. Não sai ninguém. O pastor, não, pode ir para os seus lugares. Diego, não sai ninguém do templo. O pastor já vai encerrar. Está só se recompondo aqui. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus aí, irmão? Essa sacola azul aí, meninos, por favor, em nome de Jesus. Nós queríamos honrar o Senhor, Pastor Washington, por ter nos visitado, por ter sido um grande homem usado por Deus nessa noite. É uma simples lembrancinha para você. Que o Senhor te honre. Hoje, unja cada vez mais sua garganta para você ser forte. E para que o Senhor tem para fazer também na sua vida, na vida da sua família, em nome de Jesus. Pode aplaudir aos irmãos aí, a igreja, ao Senhor. 14 anos de história. E a gente só tem a agradecer a Deus. Até aqui o Senhor nos ajudou. Que nós estejamos prontos hoje, preparados, fiéis à sua palavra, fiéis ao que prometeu. Que um dia viria para buscar a sua igreja. Que nós estejamos prontos. Estamos todos prontos, Deus. Sejamos prontos para que o Senhor possa completar a boa obra sobre nós. Eu agradeço mais uma vez em nome de Jesus. Esses dias nós estávamos vendo muitas fotos de quando tudo começou. Eu não vou conseguir falar, então... E nós só temos a agradecer ao Senhor. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor Jesus em nossas vidas. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor Jesus. E eu quero agradecer mais uma vez a todos que estiveram aqui. Obrigado a todos que se dedicaram. Eu passei a semana fora, viajando, trabalhando, mas vi toda a dedicação de todos que aqui trabalharam, se esforçaram, organizaram a casa para receber com tanto amor tantas pessoas. Amanhã a gente continua nessa linda festa, mas eu quero desde já agradecer a Deus. Louvar a Deus pela vida do pastor Washington, pela sua casa, porque eu tenho certeza que o altar do pastor Washington não é aqui, é lá na sua casa. É quando ele está no seu quarto buscando a presença do Senhor. É quando está em unidade com aquilo que o Senhor tem dado, com a sua esposa, com a sua casa. E eu louvo a Deus pela sua vida, pastor.
pastor Patrício, que aqui está, nosso amado pastor lá do Templo Central, falhou aqui. Irmãos, eu falho, meu irmão. Pastor Ricardo. Teve outros pastores que aqui estavam também. Mas Deus abençoe a todos. Eu amo todos vocês. Obrigado por deixarem um pouco a rotina da sua casa, da sua igreja e estar aqui conosco. Para mim foi uma honra muito grande recebê-los. Eu queria agradecer a Deus e dizer que amanhã tem mais, irmãos. Amém? Amanhã você pode... Traga um lenço, irmão, amanhã também. Viu? Porque, né, às vezes a gente, né, tem que retocar aqui. Mas Jesus é bom. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar, agradecer a Deus. Louvar a Deus pelo... Esse menino aqui, irmãos. Esse menino aqui começou comigo desse tamanhozinho aqui. Parece que ele nunca faltou um culto de quinta-feira aqui, irmãos. E a gente caminha juntos há tantos anos. Aquele baterista ali ficava olhando, eu tocando, e com os olhos ele aprendia. Eu disse, tu tem jeito, vamos lá. E ele batia nas pernas e olhava para mim e aprendia. João também foi crescendo. E aquele que está no teclado ali, irmãos, eu vou dizer, é um dinossauro também. É um amado amigo que o Senhor nos alinhou desde muito adolescentes. Há muitos anos ministrando louvor e fazendo a obra do Senhor, viajando o estado do Ceará e levando o louvor de uma forma tão preciosa através da palavra. E eu só tenho a agradecer a Deus, a Elismara, ao Lucas, ao João, a todos eles que fizeram parte desse dia tão lindo, aos que já estiveram aqui e estão aí, mas que o Senhor está trabalhando no tempo certo. E a gente só tem a agradecer ao Senhor, né, irmão? E tá bom, né? Agora a gente vai para casa, viu, irmão? Então da próxima vez, o pessoal da organização emenda uma vigília depois do culto, a gente tirar direto em nome de Jesus. Estenda a sua mão para receber mais de Deus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre você, sobre a sua casa, hoje e sempre. Aquele que crê e recebe diz: Deus te abençoe com toda sorte de bênção. Dê um abraço.